O Flamengo venceu, convenceu e se classificou às quartas de final do Campeonato Carioca. E uma noite chuvosa aqui no Maracanã, o time de Filipe Luís atropelou o Sampaio Corrêa por 7-1. É isso mesmo. Uma grande partida, uma grande exibição da equipe rubro-negra, 2 gols de Pedro, né, que voltou a marcar. Isso pode ser um pontapé muito importante para o Camisa 9 nessa temporada. Gol de Cebolinha, Bruno Henrique, enfim. O elenco do Flamengo, quase que sua maioria que esteve à disposição, fez uma grande partida. O confronto contou também, claro, com uma equipe mesclada. O técnico Filipe Luís optou por poupar alguns atletas, como o goleiro Rossi, o meia Arrascaeta, visando o resto dessa temporada. O Flamengo, claro, tem Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana, Brasileirão. Então a ideia para esse jogo específico era mesclar a equipe. E mesmo assim o Flamengo conseguiu, claro, com o seu elenco super valorizado, com grandes peças, conseguiu bater e convencer contra o Sampaio Corrêa. Como eu disse, o Pedro marcou os 2 gols, né, uma partida muito importante para o Camisa 9, e o jogo contou com um momento ali, um susto, digamos assim, tanto para os jogadores, torcedores, para a imprensa. O jogador Alexandre, né, do Sampaio Corrêa, acabou tendo uma crise de convulsão. Imediatamente os jogadores foram até o atleta, né, para ver o que era, se tratava de até mesmo da crise de convulsão, ou infarto, alguma coisa. Pediram o atendimento médico da ambulância, enquanto isso abanavam o atleta e também oravam por ele. Você acompanhou aqui no lance todos esses bastidores do que rolou. A notícia que a gente tem da assessoria de imprensa é que na ida para o hospital aqui perto de São Cristóvão, perto do Maracanã, ele já apresentou alguma melhora e vai ser acompanhado pelo departamento médico do Sampaio Corrêa. Voltando ao campo e bola, o Flamengo, como eu disse, voltou no intervalo também muito bem. O Filipe Luís optou por fazer mudanças, né, colocou jogadores frescos, como ele gosta de falar, e o Flamengo mais uma vez foi muito bem. 7-1, um show em campo e na arquibancada, né, um jogo que não estava tão cheio, a torcida rubro-negra na bronca com a equipe após esse início de temporada ruim. Mas a verdade é que esse resultado contra o Sampaio Corrêa dá a entender que o Flamengo vai deixar para trás esse momento conturbado. E aí sim, uma vitória de 7-1 é super importante para que a equipe consiga, né, seguir nessa remada, seguir no caminho das vitórias como foi na última temporada. A gente acompanhou aqui agora há pouco a coletiva de imprensa do técnico Filipe Luís. Ele falou muito sobre a importância, tem resposta ao lance, sobre a importância dessa vitória para reajustar comportamentos coletivos da equipe. O que isso quer dizer? O ânimo que dá uma vitória por 7-1, 3-0, 4-0, enfim, mas por 7-1, como foi a do Flamengo, ela ajuda a melhorar muito o ritmo da equipe, mas também a sintonia entre os atletas, né? As triangulações, teve algum gol que teve a tabela, que tem Samuel Lino, Lucas Paquetá e o gol do Pedro. Então é muito importante para que os jogadores recuperem a boa fase. Emerson Royal, que vinha sendo muito criticado pelos torcedores, começou como titular, né, e deu uma assistência para o gol do Cebolinha. Então também tem esse aspecto individual, além do coletivo, claro, mas o Filipe Luís abordou muito o aspecto coletivo da equipe. E isso, para ele, é muito importante, porque, claro, quando o coletivo vai bem, a individualidade ela aparece, né? Como apareceu hoje com o Samuel Lino, fez uma grande partida pela ponta esquerda. Quem entrou também hoje foi o Alacian, que vive esse imbróglio entre Flamengo e Red Bull Bragantino, mas parece que, neste momento, as negociações voltaram, né, a andar, e aí sim, em breve, o garoto do Ninho deve ser negociado com Massa Bruta. Mas voltando para a coletiva de imprensa do técnico Filipe Luís, ele falou muito, como eu disse, sobre o aspecto coletivo e também sobre o próximo jogo do Flamengo no Carioca. O Flamengo ele conseguiu se classificar pela vitória por 7-1, mas também pelo resultado do Nova Iguaçu, que tropeçou contra a Portuguesa, né? O Nova Iguaçu precisava tropeçar tanto com um empate ou uma derrota, e aí sim, como isso aconteceu, o Flamengo conseguiu se classificar às quartas de final, deu adeus para aquela possibilidade de lutar contra o rebaixamento, o playoff contra o rebaixamento, e agora sim, olhando para frente, o Flamengo tem o Botafogo, né? O Botafogo, que é o líder do grupo B, ainda joga nesta rodada, tem o clássico com o Vasco, e o Botafogo vai ser o adversário do Flamengo nas quartas de final. Seguindo esse modelo atual do regulamento do Campeonato Carioca, o primeiro jogo ele vai acontecer aqui no Maracanã, como o Flamengo terminou em quarto lugar, e aí sim, jogo de volta no estádio Newton Santos. Essa era uma preocupação da diretoria do Flamengo, porque se o Flamengo vai disputar o playoff contra o rebaixamento, aumentaria em dois dias o número de jogos do Flamengo. Então é importante, claro, além de você disputar mais um título, que o Flamengo tem um calendário recheado de competições, você disputa mais um título, que é o do Campeonato Carioca, e também dá adeus para essa fase que vinha implicando muito o Flamengo. Vale a gente relembrar, o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca com o time sub-20, não foi bem, nos 3 primeiros jogos, 2 derrotas e um empate, e aí sim a diretoria, em conjunto com o técnico Filipe Luís e sua comissão técnica, optaram, né, ambas as partes optaram por adiantar a estreia do elenco principal. Isso implicou em diversos fatores, como a adaptação física do elenco, né? A gente falava muito aqui nas nossas análises pós-jogo que o Pedro não estava bem, Léo Ortiz, Arrascaeta fez um bom segundo tempo contra o Inter, mas também não vinha bem fisicamente, ou seja,
Essa vitória e classificação do Flamengo para a próxima fase do Campeonato Carioca, para as quartas de final, dá esse gás a mais que o Felipe Luiz analisou no aspecto coletivo, mas também, claro, na parte individual dos atletas. Isso também é importante para que o Flamengo consiga seguir empenhando essa sua situação na temporada. Vai lembrar que o Flamengo, que contratou o Lucas Paquetá, contratou o goleiro André e também o zagueiro Vitão, segue atento ao mercado. Hoje o Felipe foi até perguntado sobre a questão de um atacante. A gente sabe que o Felipe Luiz tem a vontade de contar com um atacante rápido, veloz, ágil e que faça o facão, o mesmo facão que o Gabigol fez durante sua trajetória aqui no Flamengo. Ou seja, é um jogador em específico com características diferentes do Bruno Henrique, né? A gente poderia até falar que o Wallace, que estava na base, poderia fazer essa função, mas não conseguiu desempenhar muito bem enquanto esteve no Flamengo. Então, o Flamengo segue em busca desse nome. Tem alguns nomes no radar, né? A gente falou anteriormente sobre Richarlison, né? Sobre até Darwin Nunes, que joga no Al Hilal. Esses jogadores, claro, todos envolvem números muito altos, mas o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto, ele segue monitorando esses atletas. O nome que tinha sido cogitado ao Flamengo, o Flamengo descartou, é o de Marcos Leonardo. Por quê? O Marcos Leonardo tem características que não se encaixam no estilo de jogo do Felipe Luiz. E isso é opinião do José Boto. Então o Flamengo, claro, ele mantém esse interesse por um atacante. Pode vir ou não nessa janela de transferências ainda, daqui do futebol brasileiro, no início do ano. O mercado europeu vai fechar em breve, mas aqui o Flamengo poderia ir até a Europa e comprar um jogador do velho continente. Mas isso pode acontecer nesse primeiro momento da janela de início do ano, também no meio do ano, né? Vai lembrar que em 2025 o Flamengo contratou o Jorginho, o Saúl, Samuel Lino, o Royal, jogadores super importantes de grande nome durante a temporada. Então isso não descarta essa possibilidade do Flamengo de buscar um jogador nessa janela e na janela do meio do ano. O Flamengo encara o Vitória na terça-feira, vai até Salvador para enfrentar o Vitória. E aí, posteriormente, o Felipe Luiz vai se preparar. Como o Felipe Luiz gosta de falar, ele só se prepara para um jogo específico, quando aquele jogo for o próximo da sua equipe. Então, o Flamengo encara o Vitória, depois tem o Botafogo, vai ter pela frente a Recopa Sul-Americana e, em paralelo a isso, entre os dois jogos de Flamengo e Botafogo, o primeiro tem o jogo de ida, né, da Recopa Sul-Americana, e o Botafogo encara a pré-Libertadores, ou seja, as duas equipes vão ter compromissos importantes durante esses dois jogos, por isso é fundamental, claro, o Flamengo, se puder já garantir e encaminhar essa classificação em semifinais aqui no Maraca. Você vai acompanhar aqui do lance do que rolou dos bastidores, o pós-jogo dessa vitória aqui no Maraca, vitória por 7-1, grande vitória, porque vai afastar essa má fase do Flamengo, e aí, posteriormente, o Flamengo tem esses compromissos que eu citei agora. Fique ligado no nosso site, nosso canal no YouTube, nossas redes sociais, para não perder nada sobre o Flamengo. Valeu, pessoal!